Senhora Presidente, queria também começar por cumprimentar o projeto Cultivando Igualdade em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer da intervenção e do balanço que aqui nos trouxeram, que é sempre importante que a Assembleia da República acompanhe aquela que é a realidade concreta dos projetos neste âmbito concreto da igualdade, e gostava de começar por valorizar muito o projeto. Nós tivemos a oportunidade, no dia 10 de dezembro, creio, de assistir aqui à exibição do filme, e isso foi naturalmente importante para percebermos também do seu conteúdo, e foi muito importante para nós podermos ter de facto assistido ao filme, mas foi também importante poder ouvir depois o feedback que tiveram ao longo destes muitos debates que realizaram em Lisboa, na região de Lisboa e no Alentejo, sobretudo para perceber do impacto concreto e das consequências da divulgação e do estímulo de um tipo de instrumentos deste. E creio que foi determinante, naturalmente, a forma como foi elaborado, pelo facto da linguagem ter sido uma linguagem muito acessível, de refletir muito a realidade concreta e as vivências normais, infelizmente, em alguns casos normais, da juventude, e creio que isso também, naturalmente, deve depois contribuir para o sucesso da própria exibição, porque creio que é um material naturalmente importante naquilo que é uma estratégia de prevenção primária face a estes fenómenos de violência. E relativamente a isso gostaria de dizer que lamentamos que o financiamento para a continuidade do projeto naquilo que seria o tráfico de seres humanos e a mutilação genital feminina não esteja desde já assegurado. Isto sobre o projeto, mais uma vez valorizar a vossa dedicação contra tudo aquilo que são dificuldades que se levantam de ordem política, cultural e económica. Relativamente às questões da SIG e do financiamento, dizer desde já o seguinte: o PCP há muito que vem defendendo que aquilo que são funções sociais do Estado e a prevenção contra este tipo de fenómenos é uma das funções sociais do Estado, deve ser assegurada não exclusivamente através de fundos comunitários, pode ser ajustada com este tipo de fundos, mas o Orçamento de Estado, naquilo que é as suas funções sociais, deve assegurar verbas específicas para este tipo de trabalho, assim como assegura para outras áreas da economia e da sociedade. E por isso o que nós hoje temos é que em muitas áreas do nosso país, aquilo que são despesas fundamentais não são asseguradas através de uma regularidade de investimento público através do Orçamento de Estado, mas ficam ao critério daquilo que há de vir um dia, à tarde e a más horas, do financiamento comunitário. E imposto inclusivamente por regras completamente desadequadas, tendo em conta a realidade concreta do nosso país, o tipo de organizações, o tipo de projetos, que acaba naturalmente por se refletir num conjunto de questões que se não fossem tão graves até davam graça, mas como são tão graves não dão graça nenhuma, e de facto em muitos casos trata-se da sobrevivência das instituições e da sobrevivência dos próprios trabalhadores que asseguram a concretização destes projetos, porque se as pessoas não têm dinheiro naturalmente para almoçar, se não têm condições de ver pago o seu trabalho, naturalmente que esses projetos são inviabilizados. E por isso dizer à partida e à cabeça que o PCP sempre vem exigindo que, se o Orçamento de Estado serve para financiar tanta coisa para o qual não devia ser, para aquilo que são funções sociais do Estado, devia à cabeça financiar, designadamente no âmbito da igualdade e da cultura e da formação de professores, porque acompanhamos a reflexão que faz que a formação de professores é uma obrigação do Ministério da Educação, não é nenhum favor que está a fazer aos professores, é, no âmbito do Estatuto da Carreira Docente, uma obrigação. E, portanto, aquilo que aqui deixa relativamente as sugestões que aqui faz e a análise que faz relativamente àquilo que devia ser o papel quer do Ministério da Educação, quer da Secretaria de Estado neste tipo de formações, entendemos que naturalmente que são importantes, assim como a reflexão de que, sendo 18 horas e não 22, o crédito é naturalmente num contexto de aumento da componente letiva, do aumento do horário de trabalho, do aumento de um conjunto de matérias e de exigências aos professores nas escolas, dificuldades de participação e de enriquecimento pessoal e profissional que acontece. E dizer que em 2012 o PCP teve a oportunidade de apresentar um projeto de resolução sobre a questão dos projetos das ONGs financiadas pelo CREN no âmbito das questões de igualdade, no que diz respeito inclusivamente à participação democrática na gestão dos projetos, porque não existe participação democrática daqueles que detêm os projetos na sua definição e naquilo que são definição, por exemplo, de questões relativas a reembolsos,
a pagamentos e a um conjunto de matérias. Esta iniciativa legislativa do PCP vem no sentido de responder àquilo que foi uma decisão abrupta de suspender um conjunto de despesas associadas a financiamentos de projetos, que entretanto teve, felizmente, daquilo que temos conhecimento e que as associações nos fizeram chegar, mais ou menos resolvido de forma global, e por isso foi uma situação que mais ou menos foi ajustada e conseguiu de certa forma assegurar que os projetos que tinham tido início mantiveram o seu financiamento ajustado, e isto obrigou naturalmente à revisão dos projetos, mas não originou o abandono de nenhum. Ainda assim existiam propostas que tínhamos, que entendemos que, e o nosso projeto está para discussão na Comissão da Economia, porque é a Comissão da Economia que acompanha a execução da Ucrânia, e vamos fazer pressão para que possa ser discutido, que uma das propostas que fazíamos era que, na linha C, garantir que qualquer definição de cumprimento de taxas de execução financeira dos projetos seja antecedida de aviso prévio de 6 meses às organizações e entidades financiadas, bem como da sua audição sobre as taxas a terminar. Propunhamos também que fosse introduzido, na relação com as ONGs, medidas de simplificação administrativa e desburocratização, fazendo prevalecer os critérios de análise de resultados efetivamente alcançados e garantia de maior celeridade em todas as fases de apreciação da execução dos projetos, sobretudo no reembolso financeiro. E que a última das propostas era que o Governo, porque é uma recomendação ao Governo, reforce em sede do Orçamento de Estado para 2013, porque o projeto é de 2012, a dotação financeira destinada às ONGs de direitos das mulheres, neste caso porque foi em resultado da audição que fizemos, no âmbito da Lei 10/97 de 12 de maio. E, portanto, aquilo que aqui nos trazem, infelizmente, não é novo e convém confirmar uma desadequação perante aquilo que é fundamental, ainda mais quando são estas ONGs, através do seu trabalho dedicado e muitas vezes, como em tanta coisa que se faz neste país, de amor à camisola, que assegura o cumprimento dos planos nacionais, quer de combate à violência, quer de combate ao tráfico de seres humanos. E por isso entendemos que muitas destas matérias devem ser tidas em conta. Relativamente à questão que aqui colocam, de questões processuais concretas, nós entendemos que, tendo em conta a importância do projeto, tendo em conta, sobretudo, a importância, porque nós muitas vezes, e não é retirar mérito desses projetos, atenção, mas vimos projetos que do ponto de vista teórico e académico são muito importantes, mas depois têm muito pouco efeito na realidade concreta. E este projeto é exatamente o contrário. Eu tenho dúvida, mas pode ser desconhecimento meu, e admito que tenha havido neste ano letivo algum projeto que tenha envolvido 6.500 e tal alunos. 5.000, eu tenho dúvidas que tenha existido, eu creio que não existiu. E, por isso, também do ponto de vista do cumprimento do papel da escola pública, conforme a Lei de Base e a Constituição consagra, este projeto teve esta importância e devia ser replicado até noutras dinâmicas e noutras matérias, porque isso exige. Porque é natural e é inquestionável que num contexto de empobrecimento do papel da escola pública, este Governo é responsável pelo corte de 1.350 milhões de euros no orçamento só da escolaridade obrigatória, com impactos brutais naquilo que é a disponibilidade das escolas terem projetos específicos de acompanhamento de matérias que entendem fundamentais. Quando nós não temos um psicólogo para 2.500 era bom, porque com a instituição de mega-agrupamentos há hoje situações, designadamente na região norte, em que temos um psicólogo a acompanhar 4.000 alunos. Não acompanha. Coitado, bem podia ter vontade de o fazer, mas não tem condições objetivas para o fazer. E, portanto, há todo um conjunto de matérias, porque a igualdade a isso obriga, de medidas transversais que obrigariam à garantia, à consagração das matérias da igualdade e do tratamento das questões de direitos fundamentais como, de facto, elas merecem e exigem. E por isso é que não deixa de ser, eu não acho curioso, que haja entendimentos da parte de alguns de que estas matérias não são matérias de direitos fundamentais. É porque os 48 anos de ditadura fascista que o país viveu têm ainda hoje reflexos naquilo que é a formação cultural e social do nosso país e do povo português. E isto diz respeito aos jovens e aos menos jovens. E por isso é que nós temos ainda uma obrigação maior de investir na área da formação e da educação, tendo em conta também uma mudança de mentalidades na abordagem destas matérias e destes fenómenos. E por isso é que nós, daquilo que é a nossa possibilidade de intervir, tentaremos, naquilo que é a nossa capacidade também de fiscalização do Governo, que é uma das competências da Assembleia da República, de tentar perceber qual é a perspectiva que se avizinha relativamente a este projeto e quais foram os critérios que tiveram na base destas decisões relativamente à importância que têm projetos deste tipo, e o projeto do filme Herança do Silêncio
exercício do Cultivando Igualdade naquilo que é o cumprimento do Plano Nacional. Mais uma vez valorizava e saudava muito a vossa energia e a vossa perseverança na elaboração deste projeto, porque certamente que enriqueceram profundamente a vivência de muitos jovens no nosso país. Muito obrigada.